Plenário virtual do STF confirma autorização para ônibus de graça no dia da eleição. TSE censura informações de rádio, TV e outros meios de comunicação. 2 pessoas ficam feridas na queda de helicóptero na zona sul de São Paulo. Mais uma empresa recolhe petiscos para animais domésticos que estavam contaminados. Procon do Mato Grosso do Sul autua postos que subiram o preço dos combustíveis. Presidente russo Vladimir Putin declara lei marcial em 4 regiões da Ucrânia. Maioria dos estudantes diz que pandemia causou danos irreparáveis ao aprendizado. E ONU reconhece brasileira de apenas 10 anos como defensora do planeta. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em resposta a uma ação movida pela coligação do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contra Jair Bolsonaro, do PL, e aliados por fake news, o Tribunal Superior Eleitoral censurou a exibição de conteúdos que possam prejudicar a imagem do petista na reta final das eleições. No total, foram emitidas 43 decisões, que têm como principal alvo publicações feitas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro e por seus aliados na disputa eleitoral. Desde o início da pré-campanha neste ano, o TSE determinou a exclusão de pelo menos 334 publicações em redes sociais, alegando veiculação de conteúdos falsos. As decisões de ministros da Corte ordenaram a remoção de postagens em plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, TikTok e Getter, sendo este último popular entre os adeptos de ideologias de extrema-direita por não conter ferramentas de moderação de conteúdo. Nas ações movidas pela campanha de Lula, o alvo mais frequente foram publicações feitas por Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Os advogados de Lula solicitaram a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático de 11 pessoas, a suspensão de 113 perfis e postagens, a retirada do ar do site da Revista Oeste e de mais 4 sites, a proibição de qualquer impulsionamento de conteúdo da Brasil Paralelo que seja tido como favorável a Bolsonaro e prejudicial a Lula, a censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, e a censura a outro documentário da Brasil Paralelo já publicado no YouTube, Quem Mandou Matar Celso Daniel. Por decisão de Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral, foram determinadas a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan de peças publicitárias de campanha eleitoral feita por adversários, com a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime, sob pena de multa diária para o canal e para os jornalistas de R$25 mil. O adiamento do documentário da Brasil Paralelo sobre a facada sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro em 2018. A intimação do vereador Carlos Bolsonaro a se manifestar em uma ação da campanha do ex-presidente Lula sobre difusão de fake news, em que deverá explicar sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais. E também a suspensão de monetização pelo YouTube dos canais Brasil Paralelo, Foco do Brasil e Folha Política. Com isso, eles deixam de receber recursos de anúncios veiculados na plataforma do Google, que são repassados aos produtores de conteúdo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão divulgou uma nota de repúdio na qual, abre aspas, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa
e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Fecha aspas. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com representantes das redes sociais para discutir o combate às fake news nas plataformas digitais. A reunião entre o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e os representantes das plataformas digitais foi realizado nesta quarta-feira na sede do Tribunal Superior Eleitoral e teve o objetivo de alinhar estratégias que reforcem o combate à desinformação nas redes. O presidente Alexandre de Moraes agradeceu o trabalho realizado para combater as fake news, especialmente as que buscam descredibilizar o sistema eleitoral, e pediu que novas ferramentas e estratégias sejam desenvolvidas para reforçar a disseminação de mensagens verdadeiras e coibir a circulação de informações falsas. Há 11 dias do segundo turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral e as plataformas digitais buscam ferramentas para tornar mais ágil o combate à desinformação. Na reunião realizada nesta quarta-feira, foram discutidos métodos e iniciativas para tirar do ar com ainda mais rapidez conteúdos falsos e ofensivos contra os candidatos à presidência da República, especialmente quando se tratar de assunto que já foi alvo de decisão judicial. Participaram do encontro representantes da Meta, responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook, Google, TikTok, LinkedIn e outras plataformas. Eles frisaram que as eleições deste ano são prioridade máxima na busca da divulgação de informações verdadeiras sobre o processo eleitoral. O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação foi criado em agosto de 2019 e conta com 150 parceiros entre plataformas digitais e instituições públicas e privadas. O objetivo é combater a desinformação sobre o processo eleitoral, principalmente na internet. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri, determinou nesta quarta-feira a perda de 184 inserções, às quais a campanha de Jair Bolsonaro teria direito de veicular na TV até quinta-feira da próxima semana, dia que termina o horário eleitoral gratuito, durante o intervalo das programações das emissoras. As inserções serão veiculadas pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, como o direito de resposta a ofensas veiculadas pela campanha do atual presidente. Com isso, Bolsonaro terá 216 das 400 inserções programadas nos últimos 8 dias do segundo turno. A Polícia Federal prendeu o marido da cantora Perla. O empresário Patrick Abraão é suspeito de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que teria dado um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais aos investidores de dezenas de países. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação La Casa de Papel, uma ação conjunta com a Receita Federal para desarticular uma organização criminosa suspeita de implementar o esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas Trust Investing, que teria lesado mais de 1.300.000 pessoas em mais de 80 países, somando um prejuízo de pelo menos 4 bilhões de reais. De acordo com as informações da Polícia Federal, ao todo são 6 mandados de prisão preventiva contra os líderes do esquema e 41 mandados de busca e apreensão expedidos pela terceira vara da Justiça Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um dos presos na ação é Patrick Abraão, marido da cantora Perla. A operação acontece nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. E também envolve o bloqueio de 20 milhões de dólares, sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptomoedas em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas. A Polícia Federal prendeu hoje um suspeito de integrar um grupo hacker internacional que invadiu vários órgãos do governo, incluindo o site do Ministério da Saúde, em dezembro do ano passado.
O ataque chegou a comprometer o Conect SUS, onde ficam as informações sobre vacinação. O homem que não teve sua identidade revelada está sendo investigado por organização criminosa, invasão de dispositivo informático e perturbação de serviço telefônico. A prisão aconteceu em Feira de Santana, na Bahia. Na manhã desta quarta-feira, um helicóptero que fazia um voo de teste no aeroporto de Congonhas caiu na zona sul de São Paulo 7 minutos após levantar voo. As duas pessoas que estavam a bordo, um piloto e um mecânico, ficaram feridos. A queda ocorreu às 10h53 da manhã, no parque que fica entre as avenidas Túlio Teodoro de Campos e Jornalista Roberto Marinho, próximo ao bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo. 9 equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. Segundo a corporação, focos de incêndio da aeronave foram contidos pelos moradores, que chegaram ao local logo após a queda do helicóptero e auxiliaram no resgate das vítimas. O piloto, Lucas Pereira de Almeida, de 51 anos, foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas com Traumatismo Craniano. Já a segunda vítima, o mecânico Jorge Douglas, de 38 anos, sofreu fratura nos membros inferiores e foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Jabaquara. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos afirmou que foi acionado e irá investigar as causas do acidente. O helicóptero modelo Bell, com prefixo PB-BDL, com capacidade para 6 pessoas, foi fabricado em 2013 e está em situação regular. Você vai acompanhar agora um caso que ocorreu em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um vídeo de agosto de 2020 mostra Rodrigo Gentil Falcão agredindo uma mulher. Nesta época, Beatriz, este homem, Rodrigo, era delegado da cidade. A Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, informou nesta quarta-feira que exonerou Rodrigo Gentil Falcão do cargo de secretário da Segurança Pública da cidade. A gravação, feita por câmera de segurança e começou a circular nas redes sociais, mostra Rodrigo dando um soco no rosto de uma mulher durante uma abordagem. Segundo informações, a Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra e a Polícia Civil tinham ido a um bar atender uma ocorrência de perturbação do sossego durante a pandemia de Covid, época que havia restrições impostas pelas autoridades. No registro, consta que a mulher estava embriagada e agrediu o delegado, jogando um copo no peito dele e dando um tapa no rosto, o que não é mostrado nas imagens. De acordo com a Prefeitura, os agentes da GCM também serão investigados por meio de um processo administrativo interno por não terem detido o delegado quando o viram dando um soco no rosto da mulher. Na delegacia, constam apenas desacato e resistência que foram associados à mulher. Além da agressão, Rodrigo Falcão também está sendo acusado de assediar moralmente os guardas civis de Taboão. Perguntado sobre o caso, ele alegou que usou força moderada para conter a mulher. Contudo, durante a gravação, a mulher já aparece cercada e contida pelos guardas civis quando o delegado se aproxima e a golpeia no rosto. A Prefeitura de Taboão da Serra informou por meio de nota que repudia e não compactua com nenhum tipo de violência contra a mulher. E veja a seguir, economista explica como o novo programa que utiliza o fundo de garantia ainda não depositado para a compra da casa própria. E ainda, Procon de Mato Grosso do Sul autua postos que subiram o preço dos combustíveis. O governo liberou o uso do FGTS Futuro. O objetivo é facilitar o pagamento de financiamentos imobiliários. A nova medida deve impulsionar o programa Casa Verde Amarela. A conquista da casa própria ficou um pouco mais acessível com a aprovação do uso do FGTS Futuro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que ainda nem foi depositado pelo empregador. É uma prática já usual no mercado financeiro, você trabalhar com rendas futuras, né? Então, quando você trabalha com pessoa jurídica, você pega o faturamento, prevê um faturamento futuro e você faz um limite de crédito para essas empresas. Isso é normal na pessoa jurídica.
E a prática agora alcança também a pessoa física que sonha em comprar um imóvel. Mas há regras. A medida aprovada pelo Conselho Curador do FGTS é voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.400 para contratações do programa Casa Verde Amarela do governo federal, que tem por objetivo facilitar o acesso da população à casa própria. Obviamente, vamos pensar com a cabeça de financista, né? Você tem uma taxa de juros no empréstimo que vai ser maior do que você vai receber no fundo de garantia. Então, obviamente, é muito melhor você usar recursos do fundo de garantia para o financiamento, não tenha dúvida, porque você vai estar sendo remunerado a uma taxa bem menor e você vai estar pagando uma taxa maior. Então, você troca uma dívida mais cara, né, por uma questão que você, no momento, é interessante. O economista explica que o FGTS Futuro será utilizado como um complemento à capacidade de pagamento do comprador. E ele dá um exemplo a partir de uma mensalidade de R$ 600. Então, nós vamos falar assim, vai precisar de mais R$ 100 aqui para complementar essa prestação aqui. Você vai pagar os 500, mas para 600 você não tem. Então, vamos usar esse recurso do fundo de garantia. Quando houver o depósito, eles pegam esses R$ 100 que faltou na tua prestação e bloqueia lá e fica sendo para o financiamento. A medida valerá apenas para novos financiamentos e não haverá prazo limite para que os trabalhadores recorram ao benefício, que depende diretamente da manutenção do emprego. O especialista lembra que caso o trabalhador use o FGTS Futuro para comprar um imóvel, todo o valor depositado no fundo não utilizado para o pagamento de parte da parcela do financiamento poderá ser normalmente sacado quando a pessoa for demitida no interesse do serviço. E a empresa ainda terá de pagar a multa de 40% sobre a soma de todos os depósitos feitos até ali. E ainda, em outra situação, caso o comprador do imóvel que optou pelo uso do FGTS Futuro mude de ideia, também dá para voltar atrás na decisão. A relação entre banco e cliente é de consumo. O que rege a relação é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor garante a ela esse direito. O que vai acontecer muitas vezes é que a pessoa que está atendendo ela no banco não tem conhecimento disso. Então, ela faz valer o direito dela. Fala, não, conforme o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito de desistir. Pode fazer as coisas, assina tudo. Mas se você quiser desistir, você tem direito. Um bloqueio adicional de 2 bilhões e 63 milhões de reais no orçamento deste ano atinge 11 pastas, segundo o Ministério da Economia. Tudo em nome do teto de gastos. A necessidade de contingenciamento foi anunciada em 22 de setembro, durante a divulgação do 4º relatório de receitas e despesas do orçamento deste ano. Mas o valor bloqueado por pasta só foi divulgado pelo Ministério por meio da Lei de Acesso à Informação. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi o mais atingido pelo bloqueio, com 1 bilhão e 200 milhões, seguido pelo Ministério da Saúde, Cidadania, Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Educação, entre outros. No caso do Ministério da Educação, o ministro Vitor Godoy negou que tenha havido algum corte no orçamento das universidades e institutos federais. O bloqueio ocorre porque o governo precisa cumprir a regra de teto de gastos, que limita o aumento das despesas da União à inflação do ano anterior, especialmente com o crescimento de despesas obrigatórias, salários e previdência, por exemplo. Essas despesas também são importantes para a manutenção dos serviços públicos, uma vez que incluem as contas de luz e água dos prédios oficiais e os contratos de serviços terceirizados. Os dados de inflação na Europa e os casos de Covid-19 na China favoreceram a valorização do dólar no mercado financeiro desta quarta-feira, com alta de 0,42%, cotada em R$ 5,27 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,46% aos 116.274 pontos. A inflação da zona do euro subiu 1,2% em setembro e acumulou uma alta de 9,9% no período de um ano. No Reino Unido, o índice alcançou 10,1%, que é o maior em 40 anos. O que mais subiu foram os preços dos combustíveis e alimentos. Em relação a agosto, o custo de vida ficou mais caro em 20 países da zona do euro e mais barato em apenas 6.
O programa de apoio aos micro e pequenos empreendedores já emprestou mais de 30 bilhões de reais nos últimos 3 meses no Brasil. Foram 365 mil operações com o saque em média de R$ 87 mil por empresário. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são responsáveis pelos contratos. A meta do Pronamp, que foi criado pelo governo para atender as empresas que enfrentaram dificuldades em consequência da pandemia, é chegar ao final do ano com a liberação de 50 bilhões de reais. O programa atende os micro e pequenos empreendimentos, que são responsáveis pela criação da maior parte dos empregos no país. Mas o Pronamp também está atendendo os MEIs. Os 13 mil MEIs, que são os microempreendedores individuais, e hoje representam a maior parte dos negócios abertos no país. Mais de 200 cidades já estão com a legislação atualizada para receber o sinal 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações prevê que todo o país deve ser atendido pela tecnologia até 2029. 3 meses após a implementação do 5G em Brasília, o país atingiu a marca de 209 municípios aptos para a instalação de antenas da 5ª geração de internet móvel. O resultado supera a meta do Movimento Antene-se, que era chegar a 200 municípios com a legislação específica até o fim deste ano. Entre as 27 capitais, 17 contam com leis modernizadas para os pontos de transmissão, apesar de todas já disponibilizarem a frequência. As 209 cidades representam 3% das 5.568 existentes no país, mas englobam cerca de 32% da população do Brasil. Com a 5ª geração da internet móvel no país, a indústria encontra um terreno fértil para a disseminação de novas tecnologias que exigem uma melhor conectividade para criar soluções inovadoras, que devem fazer parte da vida dos consumidores em um futuro não tão distante. A Anatel prevê que todo o país seja atendido pela tecnologia 5G até 2029. E o Procon de Dourados, em Mato Grosso do Sul, fiscalizou e notificou postos de combustíveis que aumentaram o preço da gasolina. Fiscais do Procon, órgão de defesa do consumidor, estão desde o início da semana vistoriando postos de combustíveis de Dourados, notificando aqueles que aumentaram o valor da gasolina recentemente. O Procon foi informado através de reclamações de consumidores, tanto reclamação encaminhada para o e-mail do Procon, quanto informações na rede social com relação ao aumento do preço da gasolina, principalmente. Em razão disso, o Procon, considerando também que não houve a informação a respeito de nenhum aumento de valores da venda de combustível pelas distribuidoras ou refinarias, o Procon resolveu então notificar os postos de combustíveis aqui de Dourados para que eles esclareçam e justifiquem se houve motivos para essa elevação do preço da gasolina e do diesel. Após esta primeira notificação, o empresário tem até 10 dias para apresentar aos fiscais do Procon as notas que comprovem o aumento do combustível. Ainda de acordo com o procurador, caso não seja comprovado o motivo do aumento, o estabelecimento ainda pode ser multado. Esse é o valor mínimo das multas do Procon, que seria 200 UFERMs, né? Caso verificado a elevação sem justa causa do preço do produto ou serviço, o fornecedor está sujeito a essa sanção administrativa, né? É importante, por isso, que se observe o Código de Defesa do Consumidor. A finalidade do Procon não é arrecadatória, não é obter recursos, né, para poder aumentar o Fundo de Produção e Defesa do Consumidor, mas é haver harmonia nas relações de consumo. Então, quando há infração, é claro que a multa ela necessita ser aplicada para que o fornecedor ele tenha mais respeito à legislação consumerista. Até mesmo o consumidor pode ser ressarcido se for comprovado que abasteceu no local. O consumidor, caso ele verifique esse reajuste de preço, né, inclusive foi a partir da verificação de consumidor que verificou-se um reajuste de preço, ele pode e deve, né, solicitar o cupom fiscal, a partir do qual ele pode reclamar no Procon e caso seja verificado esse aumento abusivo do preço da gasolina ou do diesel, o consumidor, além do fornecedor estar sujeito à sanção administrativa, o consumidor também poderá buscar o ressarcimento daquele valor que ele pagou a mais. Inclusive, no nosso entendimento, o direito a ser ressarcido em dobro, porque se ele foi cobrado por um valor
superior ao que ele deveria pagar, né, houve uma cobrança de um valor indevido, cabendo aí restituição em dobro ou pelo menos, aí na pior das hipóteses, de forma simples. Os Estados Unidos anunciaram que farão uso de 15 milhões de barris adicionais de suas reservas estratégicas para tentar conter os preços do petróleo. O presidente americano Joe Biden não descarta recorrer a mais, disse nesta terça-feira um funcionário do governo. Essa nova injeção, que será executada em dezembro, constitui a última parte do programa que o presidente americano anunciou na primavera e que previa a liberação de um total de 180 milhões de barris para fazer frente aos altos preços dos combustíveis. O preço da commodity aumentou como resultado da invasão russa da Ucrânia. A notícia reportada nesta terça-feira por vários veículos de comunicação americanos durante o dia derrubou as cotações do petróleo. O presidente deu instruções ao Departamento de Energia para estar pronto para vender mais petróleo das reservas, disse o funcionário do governo à imprensa. Biden também planeja pôr em marcha um mecanismo para repor as reservas estratégicas no longo prazo. O governo americano vai começar a comprar petróleo cru quando o preço do barril WTI cair a uma faixa de 67 a 72 dólares. A administração Biden planeja negociar contratos de recompra a um preço acordado de antemão, o que limitará os riscos associados à volatilidade dos preços. E veja a seguir, plenário virtual do STF confirma a autorização para ônibus de graça no dia da eleição. E veja também, presidente russo Vladimir Putin declara lei marcial em 4 regiões da Ucrânia. A agenda dos candidatos à presidência da República seguiu o mesmo roteiro de ontem. Jair Bolsonaro ficou em Brasília e Lula começou o dia em São Paulo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, ficou em Brasília nesta quarta-feira. Gravou programas eleitorais e participou de reuniões no Palácio da Alvorada. Entre elas, recebeu um grupo de cerca de 300 prefeitos que entregou uma carta de prioridades confeccionada pela Confederação Nacional dos Municípios. E à noite, participou de um podcast. Já Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT, participou de encontro com lideranças religiosas da Igreja Evangélica e assinou uma carta onde fez compromisso com a liberdade religiosa. À tarde, seguiu para o Rio Grande do Sul, onde participou de uma caminhada em Porto Alegre. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Supremo Tribunal Federal confirmou hoje que as prefeituras poderão oferecer transporte de graça aos eleitores no segundo turno das eleições. 11 capitais já confirmaram que vão garantir o benefício. Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em contrapartida, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que não pretende liberar as catracas dos ônibus aos eleitores. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, alegou que consultou a SP Trans, empresa que faz a gestão dos ônibus na capital paulista, já no primeiro turno e não acharam viável. 2.000 ônibus foram colocados a mais do que normalmente circula aos domingos e, como não ocorreu problemas no primeiro turno, e deve ocorrer assim também no segundo turno. A nível nacional, a abstenção é historicamente maior entre as pessoas de menor renda e escolaridade, o que é creditado às dificuldades que elas enfrentam para chegarem aos locais de votação. Na cidade de São Paulo, o índice no primeiro turno foi de 21,67%, porcentagem que preocupa as campanhas de Lula e de Fernando Haddad, ambos do PT, já que eles têm mais votos nas regiões mais pobres do país e do estado, e que também atrapalha a campanha de Jair Bolsonaro, do PL, que aposta na conversão da abstenção desses eleitores em votos no dia 30. A decisão do STF de autorizar prefeituras e empresas concessionárias a oferecer de forma voluntária e gratuita o transporte no segundo turno tem como objetivo viabilizar a garantia constitucional do direito de voto, sendo assim uma prática que não é considerada crime eleitoral ou improbidade administrativa, caso prefeitos e gestores não acolham a medida. A Justiça Eleitoral já começou a preparar as urnas para a votação no dia 30 de outubro. Uma grande preocupação é com as filas que foram registradas em várias cidades no primeiro turno. O
Uma média de 1.000 urnas serão preparadas por dia. Elas receberão a migração para o segundo turno, os nomes dos candidatos a presidente da República e a vice. Depois de muitos registros de filas nos locais da votação em todo o país, o TSE busca melhorar a organização do pleito. Então, o apelo da Justiça Eleitoral é para que o mesário seja mais célere no atendimento e atenda pelo menos 2 pessoas de cada vez. Enquanto um estiver votando, já vai atendendo outro, para diminuir a fila e acelerar o processo. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vão se enfrentar pela preferência do eleitorado. No primeiro turno, Lula ficou em primeiro lugar, com mais de 57 milhões de votos, enquanto Bolsonaro teve 51 milhões. O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória, deixou hoje o PSDB depois de 22 anos de filiação. Ele tentou concorrer à presidência da República, mas a sua candidatura não emplacou e os dirigentes do partido conseguiram convencer o candidato a desistir da empreitada e ele se afastou. Na carta de despedida, João Dória disse que sai de cabeça erguida pela contribuição que deu a São Paulo e ao país. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma briga começou por um motivo muito comum ao nosso redor: som alto. Esse é um assunto que ainda causa muita dúvida sobre quando as pessoas começam a perturbar o vizinho. Barulhos, brigas, som alto, perturbação do sossego, falta de manutenções que afetam o imóvel. Acredite, não são raras as questões que ultrapassam os limites da boa convivência entre vizinhos e engrossam estatísticas e volume dos processos no judiciário. Não existe nada específico no Código Civil brasileiro sobre a lei do silêncio. O que acontece são regras estaduais, municipais e algumas normas para tentar resolver essa situação. Porém, essas situações também se enquadram em outras leis que podem ser aplicadas para resolver essas questões. Existe a lei federal, a lei de contravenções penais, que prevê no seu artigo 42 a contravenção penal de perturbação do sossego alheios. Então, quando o indivíduo lá se depara com o seu vizinho, provocando algazarras ou som muito alto, ele pode estar solicitando uma viatura para fazer o devido atendimento. A questão de poluição sonora é um crime ambiental previsto na Lei 9.605. É uma outra situação, que é constatado por meio de instrumentos ali como decibelímetro, que não é aplicável ao caso em concreto que a gente está comentando. A gente está discutindo mais a questão da contravenção penal, que não tem uma previsão na lei expressa de quantitativo, de questão de som. Qualquer tipo de som, na verdade, que esteja perturbando já é o suficiente para a configuração da contravenção penal. Alguns mitos em relação à lei do silêncio ainda existem, como, por exemplo, o fato de poder fazer barulho até um determinado horário sem haver punição. As pessoas têm um conhecimento falso sobre o horário estabelecido pela legislação. Por exemplo, tem pessoas que pensam que é somente a partir das 22 horas que impera a questão do silêncio. Na verdade, a lei não estabelece horário algum, ou seja, qualquer horário que a pessoa for perturbada no seu sossego já é suficiente para a configuração da contravenção penal. Então, não existe horário definido. A pena prevista é prisão simples, no caso de contravenção penal. A guarnição união ao local e constatando a contravenção penal, conduz o autor à delegacia de polícia para que lá se lavre um termo circunstanciado para posteriormente ser apresentado ao juizado especial criminal para o juiz, no caso concreto, tomar as providências inerentes ao caso. Infelizmente, em alguns casos, as brigas entre vizinhos por causa de som alto não são resolvidas de forma amigável. Dourados, 23 de março de 2007, bairro Canaã 1. Um crime que horrorizou a cidade amanheceu naquele dia com a notícia de que uma família inteira, o pai de 36 anos, mãe de 40 e o casal de filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 13, tinha sido executada a sangue frio por conta de uma reclamação de som alto. Em caso mais recente, Marco Aurélio Oliveira Moura, de 44 anos, morador da Vila Cachoeirinha, foi morto na madrugada de domingo a golpes de faca. De acordo com a Polícia Civil, durante uma reunião familiar, houve uma discussão entre a vítima e o vizinho por conta do som alto. Nesse momento, o autor atacou o homem, o atingindo com uma facada no peito, uma no ombro e outra no pescoço.
Antes de iniciar qualquer discussão, o tenente da Polícia Militar orienta que, primeiro, o denunciante entre em contato pelo telefone 190. A gente tenta evitar da seguinte forma, com atendimento policial militar, né? Então, para que isso ocorra, para que seja feito, elaborado o boletim de ocorrência, tomado as providências, nós precisamos de todas as informações possíveis no caso concreto. Então, por isso que é necessário, é importante a pessoa fazer a ligação via 190, né? Identificar-se ao policial militar com suas qualificações pessoais para que posteriormente o indivíduo seja conduzido à delegacia de polícia e lavrado o termo circunstancial de ocorrência por parte da Polícia Civil. O presidente Vladimir Putin anunciou a introdução da lei marcial em 4 regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que mais usinas de energias do país foram destruídas pela Rússia. Durante um pronunciamento, Putin disse a República Popular de Donetsk, a República Popular de Luhansk e as regiões de Kherson e Zaporizhia tinham um regime de lei marcial em vigor antes de serem incorporadas à Rússia. Agora, precisamos formalizar esse regime dentro da estrutura da legislação russa. Portanto, assinei um decreto introduzindo lei marcial nestas 4 entidades da Federação Russa. Além disso, na situação de hoje, acredito que seja necessário dar poderes adicionais aos chefes de todas as regiões russas. Putin também instruiu o governo a estabelecer um conselho de coordenação especial sob o comando do primeiro-ministro Mikhail Mishustin para trabalhar com as regiões da Rússia e aumentar de seu país na Ucrânia. Algumas regiões russas foram colocadas em estado de alerta máximo. Nos distritos federais central, por exemplo, onde fica Moscou, e também no sul, as autoridades poderão executar medidas de defesa civil e de apoio às Forças Armadas. Poderá haver um aumento no policiamento e controle de fluxo de pessoas. As novas medidas têm como objetivo aumentar o poder bélico de seu país e dar mais autoridades aos militares. A lei marcial, por exemplo, altera as regras de funcionamento, deixando de lado as leis civis e colocando em vigor as leis militares. As principais são a suspensão de parte das liberdades fundamentais dos cidadãos que moram na área afetada, deixando restrito o direito de se deslocar, se reunir e manifestar opinião. Putin também afirmou que as novas medidas aumentarão a estabilidade da economia e da indústria. Mais à tarde, o governo russo iniciou a expulsão de cerca de 60 mil moradores de Kherson, uma das maiores cidades da Ucrânia, ocupadas por tropas de Moscou. A ideia é que todos os civis saiam das regiões para que as tropas russas possam batalhar contra as forças ucranianas. Eles serão levados para os arredores do rio Dnieper, que estabelece o limite com a cidade de Kherson. Ainda nesta quarta-feira, o Parlamento Europeu concedeu ao povo da Ucrânia seu prêmio anual de liberdade de pensamento para homenagear sua luta contra a invasão da Rússia. A honraria vem acompanhada de uma bonificação em dinheiro de 50 mil euros, pouco mais de 250 mil reais. Valor que deve ser distribuído a representantes da sociedade civil do país. O prêmio Sakharov para a liberdade de pensamento é concedido anualmente desde 1988 a indivíduos e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Ele é uma homenagem ao falecido presidente soviético Andrei Sakharov. E veja a seguir, maioria dos estudantes diz que pandemia causou danos irreparáveis ao aprendizado. E ainda, ONU reconhece brasileira de apenas 10 anos como defensora do planeta. A Balance, empresa de petisco para cachorros, afirmou que realizou uma análise técnica em seus produtos e constatou presença da mesma substância que provocou a morte de animais no mês passado. Foi feito um recall de 3 lotes do produto. A empresa declarou que cobrou explicações dos fornecedores diante dos casos suspeitos de contaminação, mas que também realizou uma análise técnica própria e independente. Segundo a Balance,
Ao receber os resultados conclusivos, foi detectado a presença do etileno glicol em lotes do Snic Dental Balance. Ainda segundo a empresa, qualquer outro produto que não seja o Snic Dental ou que não esteja dentro dos 3 lotes de bifinhos pode continuar sendo comercializado e consumido pelos pets. Em setembro, a Polícia Civil apreendeu 2 celulares de representantes das empresas Tecnoclia e AD para apurar a suspeita de tentativa de falsificação do laudo de pureza à substância propileno glicol, utilizada na fabricação dos petiscos. O número de cães contaminados por etileno glicol não para de subir. Até o dia 14 de setembro, 104 casos haviam sido confirmados por tutores de todo o país por meio de um aplicativo de mensagens. Segundo os organizadores, todos foram comprovados por registro do boletim de ocorrência. Um novo estudo sugere que exames de sangue possam identificar transtornos de saúde mental. Os especialistas afirmam que a relação entre os fatores do exame podem ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos. Cientistas da Universidade de Newcastle, na Austrália, descobriram uma relação entre determinados biomarcadores identificados por meio de exames de sangue convencionais e distúrbios de saúde mental, como a depressão, a esquizofrenia e a anorexia. As descobertas podem levar ao maior entendimento sobre as causas exatas para os transtornos psiquiátricos, além de auxiliar no diagnóstico e na criação de novos tratamentos. No trabalho, os cientistas analisaram a relação entre 9 doenças mentais e 50 biomarcadores medidos pelos testes de sangue. Para isso, utilizaram dados de estudos que juntos contabilizaram quase 1 milhão de voluntários. Os testes, de fato, confirmaram a correlação genética entre determinados diagnósticos e fatores medidos nos exames. O método é complexo e os resultados devem ser interpretados com cautela. Por isso, mais trabalhos precisam ser conduzidos para identificar como exatamente esses biomarcadores são envolvidos nos distúrbios aos quais eles foram associados. Com isso, a estratégia pode se tornar uma aliada para os diagnósticos clínicos e especialmente para o entendimento das doenças e o desenvolvimento de novas terapias. Um menino bisneto de escravos, neto de lavrador e filho de auxiliares de enfermagem, se formou em medicina e escreveu um livro que acabou de ser lançado. O empresário, dono de uma clínica de endoscopia e médico especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva, pode comprar qualquer livro que quiser, mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu pedi para o meu pai comprar uma enciclopédia. As condições financeiras eram bem difíceis, eu queria uma enciclopédia um pouco mais cara, a enciclopédia Barça, e a gente não tinha condições. Fiquei preocupado, né? Porque eu sempre priorizei o estudo para eles, né? Então eu queria dar essa enciclopédia para ele. Seu Leontino trabalhou como auxiliar de enfermagem no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, por 40 anos. O menino cresceu com o desejo de fazer medicina. Eu vivia indo com meu pai para o hospital, acompanhava os pacientes, ele me contava as histórias do hospital e aquilo foi me incentivando, aí me dando vontade também de ser médico. Algumas pessoas foram especialmente importantes na trajetória do médico. Essa professora, a professora Jussara Brum, ela me ajudou muito e depois de 4 horas estudando, eu percebi que eu tinha capacidade, sim, de estudar se eu quisesse. Com um pouco de disciplina, com esforço, era possível alcançar isso. Um aluno interessado, um aluno dedicado e estudioso. Contribuir para o sucesso da carreira do Dr. Sérgio, para mim, foi uma benção. Todas estas histórias são contadas no livro recém-lançado, que serve de inspiração para quem tem um sonho que acredita ser difícil de alcançar. A leitura e o estudo é a única forma que a gente tem para transformar o nosso futuro. Isso encheu a gente de orgulho, de felicidade e hoje traz mais alegrias ainda porque ele que nos carrega, né?
Uma pesquisa apontou que a maioria dos jovens considera que a pandemia causou perdas irreparáveis à educação. O Brasil foi um dos países que manteve instituições de ensino fechadas por mais tempo, o que refletiu negativamente no desempenho dos estudantes. Foi o que constatou uma pesquisa realizada junto a 1.000 jovens na faixa etária de 15 a 29 anos em diversas capitais brasileiras. Muitos acreditam que o fechamento das universidades ocasionou a precarização no ensino e vários sentiram dificuldades para estudar no modelo híbrido. Os participantes esperam que futuramente esse período não interfira no desempenho profissional deles. Devido ao alto custo das faculdades privadas e ao valor elevado dos cursinhos preparatórios para ingressar em uma faculdade pública, diversos alunos deixaram de fazer faculdade ou ingressaram em cursos técnicos profissionalizantes. A taxa de abandono escolar também mais do que dobrou, principalmente nas classes C e D. Vários grupos educacionais privados estão solicitando o descredenciamento de faculdades e cursos de ensino presencial em todo o país por causa da baixa demanda. No fim de agosto, uma portaria do Ministério da Educação autorizou de uma só vez o fechamento de mais de 500 graduações. Após 2 anos sem preencher turmas, o curso perde a autorização do MEC. No ensino à distância, o EAD, a rentabilidade é superior porque há menos custos fixos com professores e infraestrutura. Segundo especialistas, o cancelamento dos cursos presenciais está relacionado a uma combinação de fatores, como a falta de interesse dos alunos nessa modalidade, principalmente após a pandemia. Graduações com metodologia e conteúdo desatualizados que acabam afastando os alunos, em especial os mais jovens. Redução do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, e a crise financeira, que levou estudantes a migrarem para o formato online, cuja mensalidade é menor. Aliás, a procura pelos cursos da modalidade à distância tem crescido cada vez mais após a pandemia. Segundo o presidente de um grupo de universidades privadas em São Paulo, as instituições de ensino superior ampliaram o número de vagas. Um projeto criado por uma brasileira de apenas 10 anos ganhou atenção especial da Organização das Nações Unidas por defender o planeta Terra e o meio ambiente. Júlia Bonitese foi reconhecida pela ONU como uma das ativistas ambientais mais novas do país, em uma live do órgão voltada para o meio ambiente. Hoje, por meio de suas redes sociais, ela comanda o projeto Pequenos Protetores do Planeta e faz publicações para crianças, com dicas, lições e até desafios sobre como tornar o meio ambiente mais preservado. Ela faz entrevistas, conversa com crianças e até mesmo recebe convidados em um estúdio. Além disso, Júlia tem dado palestras em escolas de Belo Horizonte, com pequenas oficinas sustentáveis. Mesmo com a pouca idade, ela conhece muito bem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU, para atingir um mundo melhor para os povos e nações. As maiores inspirações da jovem são as ativistas Greta Thunberg e a Malala. As duas ganharam a mídia mundial com as suas histórias de superação e principalmente de resiliência. Segundo a menina, a sua motivação para cuidar mais do meio ambiente surgiu em meio à pandemia, durante uma aula remota, após a família se mudar para um sítio durante o isolamento social. Com as suas postagens, ela conseguiu mudar hábitos de dentro da sua casa. Depois, sua família inteira aderiu à iniciativa. Suas tias pararam de jogar óleo na cozinha na pia e aprenderam junto com ela a guardar os materiais recicláveis para a reutilização. Todo o seu ciclo familiar relatou que ela sempre foi muito conectada com a natureza e por isso não mediram esforços para prestar ajuda para a jovem nos projetos de transformar o mundo. A mensagem que ela procura passar para as crianças é que todas elas são capazes de proteger o planeta e fazer a diferença. Tchau! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau!